Chama a Escolinha Menino Jesus, a escola que instrui e educa. Nono ano, English Teacher Silvestre. Olá, galerinha do nono ano, aquele abraço do professor Silvestre. Estamos juntos para mais uma aula de inglês. Vamos nessa, né? Estudar, porque quem estuda, Deus ajuda. Estão com coragem mesmo? Esse nono ano tem coragem, boto fé. Vamos agradecer a Deus pedindo a oração ao nosso santo anjo do Senhor. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina. Sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos alunos do nono ano. Bom, pessoal, nós vamos abordar um assunto hoje que é chamado de link words. São conjunções. Então, a gente, quando sair do slide, a gente vai lá para a página 86 do livro de inglês, onde nós iremos começar as aulas, atividades remotas no livro de inglês para a sexta avaliação. Olha aí, pessoal, já estamos chegando na sexta avaliação, viu? Estão vendo como passa rápido, né? Quando eu vejo vocês, eu levo um susto pelo tamanho que vocês já estão, como vocês cresceram, né? Então eu fico assim admirado. Quando a gente passa muito tempo sem se ver, né? Eu vi o Cadu, eu até me espantei o tamanho que o Cadu tá, né? A Manu, né? Agora, no dia da criança, passou alguns meninos lá na escola e eu fiquei assim, meu Deus, mas como essas crianças crescem, né? Tá certo, faz parte. E então, nós vamos dar sequência à sexta avaliação, começando da página 86. E nós vamos abordar um assunto gramatical, que são as conjunções, né? Os link words, como são chamadas, que expressam a ideia, né? Então, vamos ver, a ideia pode ser usada com adição, consequência, contraste, conclusão, razão, condição, tempo, sequência. Então a gente vai conhecer um pouco dessas link words, tá bom? Vamos lá. Então vamos ver aqui que as link words, elas são as conjunções do inglês, como são conhecidas. Professor, para que a gente vai utilizar as link words? Para que elas servem? Vocês vão fazer relação, né? Vão fazer relação entre as ideias numa frase do texto e informações expressadas em uma frase, né? Então, para que serve? Para fazer uma relação entre as ideias e as informações expressadas dentro de uma frase. Então, você vai utilizar as link words para estas situações, né? Então, temos aí algumas situações. HR, are. Nature, no. Both, and, not only, but was. Então, você vai utilizar o are, ou, nem, nor, nem, sem o not, ok? E both, tanto quanto, and, né? E not only, but also, não somente, mas também. Então, essas são algumas situações que você vai utilizar dentro da frase com essas link words, ok? Vamos lá. É outra situação aqui. Aplicando elas. HR, you go, your stay here. Então, nessa situação aqui, o que você vai expressar?
Ou você vai, ou fica aqui. Então, ela deu essa ideia na frase. She doesn't speak either English or Portuguese. Então, o either aí com mais uma função, colocando dentro da frase, né, em negrito aí a palavra, a conjunção em negrito, either, para demonstrar o destaque, certo? Ela não fala português nem inglês. Ela não fala português nem inglês. Aí o nature. O nature. He could go to nature right or left. Ele não poderia ir nem para a direita, nem para a esquerda, né? Então esta é outra situação do uso da conjunção. E aí tem a conjunção both. O both. Both he and she are special. Tanto ele quanto ela são especiais. Então, o both também adicionou essa ideia sobre ele e ela ser especial. Teachers are not only, em negrita a conjunção not only. Teachers, but also friends. Os professores não são somente professores, mas amigos também. Beleza? Vamos lá, para outra situação. Aí vem essa situação. Conjunções adversativas. Né? Tem as conjunções adversativas. Elas são que dão ideias opostas. Né? Então, vai ter a situação de ideia oposta. Tipo, body, mas, né? Tem um but aí que pode ser, vamos supor. Digo assim, I like story science. But genetic is very difficult. Né? Eu gosto de estudar ciências, mas a genética é muito difícil. Então, essa são uma situação, né, de ideias opostas. Né? Eu gosto de uma coisa, mas fica aquela indagação, né? Mas já tem essa situação que eu não gosto. É como eu gosto de café com leite, né? Mas não gosto de açúcar no café com leite. Então fica essa situação da oposição da ideia. However, entretanto, e nevertheless, não obstante, mesmo assim. Né? Então são situações de ideias opostas. Você pode utilizar essas conjunções para seus conectores nas frases. But, however, nevertheless. Aí vem as consecutivas ou conclusivas. Consecutivas ou conclusivas. Certo. As consecutivas ou conclusivas são usadas para terminar as frases, fazer conjunções. Certo? Ó, sou, então, por isso. Né? Therefore, portanto, thus, por isso, né? Thus, por isso. Consequently, consequentemente. Then, então. Hence, daí, logo. Ele fuma. Daí as tosses. Então, hence, são essas preposições chamadas link words, que são conhecidas como consecutivas e conclusivas para ser utilizadas nas orações, certo? E fazer as conclusões. As concessivas, né, vão permitir concessões e permissões, né? All fork, every fork, in spite of são algumas utilizadas, né?
bem como all for, embora, every for, muito embora, in spite of, apesar de. São as link words que a ideia vai ser concessões e permissões. E as conjunções de acréscimo, né? Que dá continuidade. Besides, que é além disso. Moreover, além do mais. E furthermore, além disso. E ademais. Também são conjunções de acréscimo utilizado como as link words. E as explicativas, né? Também para dar explicação a algo e também dar a razão em algumas frases. Então, mais utilizadas são because, as, since e for. Muito conhecidas da nossa língua inglesa, certo? Because, porque, né? As, como, since, desde, for, pois, visto que. Certo? Então, essas são as link words utilizadas para dar razão, explicação a algo. Essas link words. Aí vem aqui essa atividade para você fazer no caderno, certo? Vai ter uma sequência de atividades para você testar o seu conhecimento. Você pode usar a página 86 também para fazer a sua verificação nesta situação, certo? Então, receptionistas must be able to read information, pass message quickly. Você vai acrescentar e aí no final eu vou colocar o gabarito para você conferir quantas você acertou. Você deixa para conferir o gabarito só no final, depois que você fizer a sua assertiva, né? Então, qual é que você vai colocar aqui? A conjunção, a link word necessária para você fazer sua assertiva. Or, and, but, or because. A 2. I did not go to the show. I had already seen it. Qual é a link word que eu vou utilizar? Until, because, so, or but. Questão 3. Mary is a member of the Historical Society. The Literary Society. E qual é a conjunção que eu vou usar aí? A link word correta. As, or, and, or but. Certo? A questão 4. Read of your answers. Correct mistakes sobre your past then up. Or, and, because ou while. Qual é a conjunção correta que eu aplico? Certo? Só lembrando que você tem que fazer todas no caderno e mandar a foto no PV ou manda lá na plataforma Google Sala de Aula, lá da sala do 9º ano que você está associado. Aí a 5. Keep the food coverage. This file will contain it, or, and, until, or folk. Qual a conjunção correta que completa a frase? Sempre observando qual é a ideia que ela está expressando. Se é adição, se é consequência, se é contraste, se é conclusão, se é razão, se é condição, se é sequência, se é tempo. Viu? Aí a 6. He is thin, he is strong, but as frog e because. Aí a 7. Susie, phoned, wrote after she left home. H-R, need, or, while and, ou fug, your. Escolha correta. Aí a 8. She had an unpleasant experience. She wasn't the Thailand, but and because e while. Aí você escolhe a link word que melhor completa a frase e expressando qual é a ideia que ela está transmitindo na frase. Se é uma adição, uma consequência, um contraste, uma conclusão. The committee received the prosper. They did not think it was practical. A questão 9. Qual é a conjunção que você vai usar? Your, but, for, or because. E a 10. John welcomed his guest, offers this drink. And Charlie until or else. And while until or else. Qual é a conjunção correta que você vai aplicar de acordo com a ideia que a frase está transmitindo, tá bom? Aí agora eu vou colocar aqui para você o gabarito, tá bom? Aí tá aqui, ó, é o gabarito da 1, aí você vai fazer a sua correção, só depois, não olhe
antes, tá bom? Depois que você fizer no caderno, corrigir, aí você faz a sua conferência para ver quantas você foi capaz de acertar, tá bom? Coloca o cabeçalho quando for fazer no caderno, coloca lá homework. E aí senão não ganha o visto, tá bom? Então, positivo. Então vamos lá começar lá na página 86 agora. Beleza. Então vamos na página 86 do livro de inglês, 86, onde a gente vai começar a avaliação, o estudo para avaliação, sexta avaliação remota de inglês. Esquisito, né? Remota. Read the text and observe the words in bold. Complete the follow sentences then. Você está vendo aí as palavras destacadas, né? São as conjunções, as link words. Quem são elas? And, was, because. Why to my brother and I look so different? Né? Então, por que meu irmão e eu olhamos diferente? Então, você vai ler o texto, observa os conectores, as conjunções em negrito, e aí você vai responder a letra A e a B. Qual é que é usado aí das conjunções para conectar duas sentenças expressando a ideia de adição? Né? E a letra B, qual é que é usada para conectar duas sentenças expressando a ideia de razão ou causa? Certo? Aí você coloca aí, na próxima aula a gente vai fazer a correção. A gente vai passar vendo a correção. Tá bom? Aí na questão 10, você vai colocar as link words que estão faltando. Por exemplo, quem é que eu utilizo para a adição de ideia, a link word? Aí já tem beside, aí tá faltando duas aí. And e also, né? And e also. Aí, genetic word joy risks as well was developed. New Genetic Technology. Então, consequência, nós temos consequently, thus, as, result, so. Aí está em negrito a utilização, né, da conjunção. Aí para contraste, but, however, inclusão, finally, sum up. Para conclusão, contraste, aí está a frase I like story science, but genetic is very difficult. É a frase com cada conjunção em negrito, mostrando utilização na frase e mostrando a ideia que ela expressa, né? Conclusão, razão, condição. Aí bem aqui na given reason, da razão, você vai colocar o que está faltando aí, né? Quem é? Because. Because está faltando aí para a frase que completa as link words, tá? Aí tem as long F, condição, sequência de tempo, forest, then, aí já tem o before used, need, absolute, clean e underbearer em phrases, certo? Então essas são as link words, aí as ideias que elas expressam, adição, consequência, contraste, conclusão, condição, tempo, e os exemplos com o uso de cada uma, tá? Então, na sequência, você vai ouvir agora o áudio na página 87 e vai fazer a sua assertiva na questão 1, 2, 3 e 4, que é o áudio 35, 36 e 37, que vai fazer pelo o áudio que orienta a responder as questões a seguir. Então, na primeira. What do you know about longevity and life expectancy? In your notebook,
List 5 words or expressions that come into your mind and share them with your classmate. Então, você vai listar 5 razões, né, 5 palavras que você conhece sobre longevidade e expectativa de vida, certo? O que você tem que fazer para atingir longevidade e quais as expectativas de vida que pode ser. Então, você lista aí 5 palavras que definem estas situações na questão 1. Aí na questão 2, você vai ouvir o áudio e vai enumerar A ou B, B ou A, de acordo com o áudio que coloca presentation e report, né? Então veja qual é a situação aí. Ajeitar aqui o áudio. Então vamos lá, ouvir o áudio para responder a questão 2. Headaches. Listen and speak. You are going to listen to 2 audios about longevity, part of a presentation given by a doctor and part of a news report. Listen and match the correct definition for presentation and for report. 1. Everyone wants to live a long and healthy life. Fortunately, there are many things we can do to increase our chances of living into our 80s, 90s, or even longer. First, let's examine some of the benefits of being as healthy as we possibly can. Look at this chart. When we're healthy, physically, mentally, psychologically, emotionally, and spiritually, we can enjoy life to the fullest. If we're in bad health, we won't be able to participate in many activities with our children, family, and friends. Healthy folks have the following advantages over their unhealthy counterparts. First, they tend to live longer. They get fewer bugs each year, such as colds and flus. Second, they experience less aches and pains as they age. Finally, they recover faster from illnesses. 2. A new study predicts that people in Spain will have the longest life expectancy in the world by 2040, beating Japan, which will probably come in the second place. According to scientists, much of the reason has to do with the way they eat. In the years to come, the biggest threats to our health and longevity will be obesity, high blood pressure and blood sugar, tobacco use, and drinking alcohol. And Spain does really well in those, according to Dr. Christopher Murray, director of the IHME at the University of Washington, and the current life expectancy is also very good. The Spanish, who are expected to have an average lifespan of 85.8 years, do particularly well in terms of diet, he said. Japan, which has for many years enjoyed the highest life expectancy on the planet, is set to lose its crown and is expected to have an average lifespan just behind, at 85.7 years. Ok. Aí você vê que são 2 áudios, né? E parte de um áudio faz uma apresentação, uma presentation. E parte do outro áudio, uma new report, uma reportagem. Então você vê a definição e em seguida você vai enumerar a sua alternativa. Depois nós vamos conferir. Aí na questão 3, você vai ouvir a apresentação nos blanks, com as palavras do box, e vai completar as sequências das alternativas A, B, C, D e E, né? A benefit of big health. In bad health, detend, they, they cover. Qual a questão do box, qual a frase do box que melhor completa as alternativas em anexo aí na questão 3, né? Então você vai ler as frases e os trechos do box buscando inferir as respostas, certo?
Você vai ouvir o áudio para fazer a sua assertiva corretamente. Vamos lá. Listen to the presentation and fill in the blanks. Everyone wants to live a long and healthy life. Fortunately, there are many things we can do to increase our chances of living into our 80s, 90s, or even longer. First, let's examine some of the benefits of being as healthy as we possibly can. Look at this chart. When we're healthy, physically, mentally, psychologically, emotionally, and spiritually, we can enjoy life to the fullest. If we're in bad health, we won't be able to participate in many activities with our children, family, and friends. Healthy folks have the following advantages over their unhealthy counterparts. First, they tend to live longer. They get fewer bugs each year, such as colds and flus. Second, they experience less aches and pains as they age. Finally, they recover faster from illnesses. Ok, então tá aí as palavras que você vai completar nas alternativas pelo áudio com o box. Aí na questão 37, você vai completar com o nome dos países, certo? E na letra D, são o nome de 3 países aí que ele vai citar, né? E na letra A você coloca o nome de 2, na letra C de 1 e na letra B de outro. E na D você vai marcar porque esses países têm uma expectativa de vida longa para as pessoas que vivem nele. Ok? Então vamos ouvir. Próxima. Listen to the news report and answer the questions. A new study predicts that people in Spain will have the longest life expectancy in the world by 2040, beating Japan, which will probably come in the second place. According to scientists, much of the reason has to do with the way they eat. In the years to come, the biggest threats to our health and longevity will be obesity, high blood pressure and blood sugar, tobacco use, and drinking alcohol. And Spain does really well in those, according to Dr. Christopher Murray, director of the IHME at the University of Washington, and the current life expectancy is also very good. The Spanish, who are expected to have an average lifespan of 85.8 years, do particularly well in terms of diet, he said. Japan, which has for many years enjoyed the highest life expectancy on the planet, is set to lose its crown and is expected to have an average lifespan just behind, at 85.7 years. Ok, muito bem. Então vamos lá. Muito bem, vamos agora para a página 89, onde ele diz: How good are your habits? Take to classmates about your good habits and the areas you need to improve to live a long and happy life. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar algumas frases em inglês, português, onde você cultiva bons hábitos, né, para a sua expectativa de vida e longevidade, que você precisa ter para alcançar uma longevidade e uma boa expectativa de vida. E aqui, areas you need to improve são necessidades que você tem que melhorar em algumas áreas, né? Então, o que você precisa melhorar para você ter essa longevidade e uma boa expectativa de vida? Então, você coloca aí os seus hábitos que você cultiva e aí nas áreas que você precisa melhorar, você coloca aí nesses 2 boxes, tá bom? Aí chegou a hora da prova oral do 6º mês, é o Pronunciation Corner, certo? O Pronunciation Corner aqui vai ser a questão 1,
e a questão 2, né? Esse quadro aqui e mais esse aqui. Aí quando eu digo assim, a prova oral, a menina assim, professor, que página é a prova oral? Aí você pensa que eu fico alegre quando você faz uma pergunta dessa, que página é a prova oral? Ora, se você pergunta que página é a prova oral, é um significado que você não acompanhou o vídeo. E como que você vai fazer uma prova oral se você não treinou pelo áudio que eu vou colocar aqui para você? Então é preciso ter atenção. E vocês têm uma dificuldade muito grande de mandar a prova oral. Veja bem que agora eu vou cortar o meio ponto falando mesmo, certo? Porque eu já fiz de tudo. E aí você ainda continua com essa preguiça danada. Olha aí. Quem foi que fez a prova oral, a PO do quinto mês? Ó, do quarto mês só foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Aí agora do quinto mês só foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aposto como faz 6 pessoas mesmo. Ó. Número 3, a Virlânia. O número 8, a Cleo Cristina. Número 15, a Gabriele Sequela. Número 23, a Maria Clara. O número 25, a Tainá. E o 26, a Tainara. Pronto, só foi esses que fizeram a prova oral. E agora eu vou cortar mesmo, tirar o ponto de quem não enviar, porque então tem gente que nem sabe o que é, que nunca fez uma prova oral ainda, quando começou. Então vamos ter muita atenção e vamos trabalhar para realizar esta prova oral, tá bom? Então vamos lá, quando você tiver assistido a aula, aí você treina, grava o áudio e manda um só áudio no meu PV e eu mando a sua nota de volta depois que eu corrigir o áudio, tá bom? Às vezes demora porque tem muito áudio na frente, certo? Aí você demora a receber o seu resultado porque tem muito áudio na frente. Mas aí, quando eu tiro para corrigir, eu corrijo tudo e coloco a sua nota, tá bom? Então vamos lá para mais uma prova oral. É a 6ª prova oral de inglês, o Pronunciation Corner. Pronunciation Corner. Listen and act out the jazz chant. Mom, why are you so sad? Nobody loves me. I'm so sad. My heart hurts. I'm so unhappy. I don't understand, Mom. I love you very much. You are perfect. You are lovely. Oh, my dear son, you are perfect. You are lovely. You are wonderful. Thanks, Mom. Please be happy. Now I'm happy. I love you, son. Ok, agora a segunda parte. Listen and practice the words. Love, Son, must, much, fun, couple, glove, enough. Ok, pronto. Agora é só gravar e enviar, beleza? Aí na página 89, no Read and Write, na questão 1, read the headline of the news report below, based on the what it is about. Marque a alternativa que se destaca mostrando sobre o que o texto destaca. Aí você vai ler o texto aqui, ó, e vai escolher uma alternativa, A, B ou C na questão 1. New chickens lay eggs with anti-cancer drugs. Então, as galinhas aí que vão pôr ovo com anti-câncer, né? Já vem com remédio aí para prevenir o câncer, né? Então, é a modernidade chegando, né? Você vai fazer uma leitura no texto, uma compreensão, certo? Todo o texto, faz circulando as palavras que você conhece em inglês e português, e aí vai checar o texto para responder as alternativas lá da página 90, né? O que tem lá na 90, na página 90? Então, letra
According to the new report, genetically modified chickens will be able to eggs they containing drugs for STDs and cancer. What is this statement based on? Então, faça a sua assertiva buscando lá no texto. Letra B, mais uma que você vai pegar lá no texto. Considering the unhealthy as the products drugs, what is the advance of the method with genetically modified chickens? Ok. E aqui você vai marcar uma das alternativas. Which part of new report proves the areas currently against the chickens, né? Você vai buscar no texto qual é a sentença verdadeira que o repórter cita sobre esta afirmação no texto, ok? Aí na questão 4, why did the reporter reproduce the exact proof de Dr. Liz Harrow? Você vai colocar quais as palavras que ele cita sobre a doutora Lisa Harrow, ok? Vamos lá. Questão 5. Look quickly, no texto 2. Look quickly, the cartoon is active to and answer. Where are the characters in the word situations? Então, você vai olhar rapidamente aqui no texto 2, que é o cartoon, né? E vai responder de onde são as características das duas situações. Quais são as características das duas situações? Aí você vai fazer a sua assertiva aí. Recombinant DNA label stage the predominant. Bringing a correlated dashes DNA into a happy helix tissues. Nessa situação, now read the cartoon, check the sentences they are not true about them. Né? Qual é a alternativa que mostra que não está sendo expressada uma sentença verdadeira em relação ao cartoon, né? Então, marca a alternativa que não é uma sentença verdadeira em relação ao cartoon, ok? Vamos para a questão 7, na página 91. Answer the question below your notebook. Essa aqui você vai fazer a 7 no seu caderno. What makes the two labels different from each other? Né? Então, você vai fazer duas situações em relação a o genetics, certo? What do cartoon in the text de page 89 have em comum? Então, qual é a alternativa em comum que tem no texto da 89 em relação a essa alternativa da letra B, certo? Então, essa questão da letra A, você vai falar sobre a combinação do DNA, certo? E aí, a questão 8 pede que você veja a sentença sobre o DNA e que tipo de informação você espera encontrar, né? Quais as suas ideias que você acha que vai encontrar nesse texto aqui? Foi retirado da internet, Genetics, né? E após você fazer uma leitura, um scan, what is the big idea about genetics? Né? Você vai lendo os títulos, o subtítulo, e aí vai fazendo uma averiguação no texto para fazer a sua assertiva nas alternativas que seguem, lá na página 92, certo? Aí ele termina na página 92, certo? Depois de você checar todo o texto que fala sobre a genética, o DNA, certo? Você vai colocar um xizinho onde ele afirma cada sentença dizendo se é verdadeiro ou se é falso. Aí você vai concluir, né? Letra A. Genetics in the science of genes. It explains how traits are passed through generations. B. While almost start out a single small cell and grow into a single big one. C. You get most of your genes from your mother. D. To the scientists are studying woman genes to learn about traits and diseases. E. The genome of an organism in the whole of its hereditary information encourages its DNA. Aí você aponta qual é verdadeiro, qual é falso em relação
ao texto de Genetics que está aplicado aí na sua telinha, no seu livro, tá bom? Fazer uma leitura bem atenciosa, circulando sempre as palavras que você conhece, português, inglês, e aquelas palavras que você... Beleza, agora uma atividade em dupla feita pelo WhatsApp, não é para ninguém visitar a casa de ninguém, você manda pelo Zap. Você vai elaborar 10 questões sobre biologia e genética, certo? Faz 5 questões de um, 5 questões de outro. E aí, falando sobre biologia e genética, você elabora essas 10 questões e manda para um colega seu. Você escolhe um colega. Tipo, a Jaque escolhe a Josélia escolhe a Jaque. Aí manda 10 questões para ela responder e ela manda 10 para ela. E aí você manda para mim e dá o visto da dupla que fez a atividade, tá bom? Então você escolhe 10 perguntas e manda para o seu colega sobre genética e biologia, tá bom? E aí faz essas perguntas em relação ao tema que nós estamos estudando, ok? Essa é a questão 10 da página 92. Vamos lá. Tá acabando a aula, né? Tá dando os 50 minutos da aula. Vocês adoram, né, esses videozinhos grandes. Página 93, para finalizar. Você tem um texto aí na sua tela, na 93, Discuss with classmates. How do you think ethics and biotechnics relate to the Genome Project? O que você acha da ética sobre o projeto Genoma? Você acha correto a pessoa deixar aquela novela O Clone, que mostrava que a pessoa tinha que deixar um clone sobre ele? Já foi feita uma novela em relação a isso. E o que você acha sobre a ética em relação a isso? Se é legal, se é uma questão que a medicina pode mesmo interferir na criação da vida, certo? Então é um tema muito polêmico, né? Quem cria a vida é Deus, o cientista, o médico. Ele pode criar a vida? Então é muito polêmico. Você faz uma leitura nesse texto e em seguida você vai formular uma frase no seu caderno e é o visto total que você vai ganhar. É o visto de toda a atividade que a gente fez até aqui. Mande a frase para mim sobre o que você acha do projeto Genoma, certo? Mande uma frase para mim, junto com essa aqui, que você vai decodificar esses códigos e vai montar uma só frase, né? Todos esses códigos aqui vai formular só uma frase. E aí você vai montar. Esse quadrinho em branco é o espaço que você tem que dar para a frase, certo? Então você monta e manda a foto para mim para ver se você acertou. E aqui você vai checar o seu progresso. Como foi na genética, que é o nosso tema principal, o artigo definido, indefinido, pronome relativo, as link word, listen, ouvir, speak, falar, reading, ler, write e escrever, tá? Então a gente vai parando na 93. Na próxima aula a gente continua. Quem estuda, Deus ajuda. Goodbye, my friends.